A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora. Nós vamos para o nosso segundo episódio de O que a Bíblia diz sobre isto. E nós vamos falar sobre a Páscoa. No último episódio nós falamos a respeito da Páscoa no Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito da Páscoa no Novo Testamento. E meus queridos, eu quero dizer para vocês que esse estudo abençoou muito o meu coração. Aí você pode pensar, mas Rita, há quanto tempo você lê a Bíblia? Rita, há quanto tempo você escuta falar da Páscoa? Queridos, eu quero dizer para vocês que há muito tempo. Mas, quando eu sentei e meditei e me detive a pesquisar na palavra para elaborar essa nossa conversa, eu tive ali momentos muito especiais na presença de Deus, me edificando, me ensinando e fazendo enxergar na palavra coisas que eu não tinha enxergado antes. Aliás, uma coisa que eu fiz para esse estudo da Páscoa, mas eu não vou aplicá-lo totalmente aqui. Eu fiz uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, meus queridos. Eu coloquei ali do ladinho, um do outro, né, os 4 evangelhos, e eu estudei cada parte desta Páscoa, olhando para um capítulo e para o outro, para um livro e para o outro, e comparando aquilo que os evangelhos relatam para nós a respeito da última Páscoa do Senhor Jesus. Não é o assunto desse podcast, fazer a comparação entre os evangelhos, mas eu quero dizer para você, quero apenas compartilhar para você que esse tempo foi muito rico para mim. Mas então, vamos lá para o assunto do nosso podcast de hoje. A festa da Páscoa ou a festa da ressurreição é a festa mais importante do cristianismo. E você que é cristão, provavelmente já sabe o porquê. Mas se você é cristão há pouco tempo, então eu quero te contar. Por que é a festa mais importante do cristianismo? Porque ela simboliza o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito desde o Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles escolheram fazer a sua própria vontade, dar ouvidos à serpente e fazer algo que Deus havia mandado não fazer, o pecado entrou no mundo. Mas desde Gênesis, o Senhor Deus prometeu que o Filho viria, que o Libertador viria e que o homem seria livre desse peso do pecado, né? A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Ele foi aquele que nos livrou do pecado que o primeiro Adão trouxe sobre toda a humanidade. Então, a Páscoa fala de uma transição, né, de um reino para o outro, como diz Colossenses 1,13, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É disso, a Páscoa é sobre isso, é sobre o cumprimento de uma promessa. Um dia Deus disse que o Messias viria para morrer pelos nossos pecados, e esse Messias é Jesus, o Cristo, que morreu por nós na Páscoa. Então nós estudamos no último episódio que a Páscoa foi dada por Deus para Moisés e para Arão, e foi dito a eles para que dissesse ao povo que celebrasse essa Páscoa. Em que momento da história? Eles estavam escravos no Egito, eles estavam numa condição de escravidão, e Deus iria libertá-los naquela noite. Mas quem é que estaria imune ao julgamento que Deus traria sobre a terra do Egito? Aqueles que passassem o sangue sobre a porta. Então, o destruidor não entraria nas casas em que houvesse o sangue na porta. E esta celebração deveria ser realizada sempre, através das gerações. Tanto é que nós lemos um texto ontem, né, que dizia, quando seus filhos perguntarem assim, pai, que celebração é essa que a gente está fazendo? Era para dizerem para os filhos, foi a celebração da Páscoa em que nós fomos libertos do Egito, em que o sangue do Cordeiro derramado nos livrou da morte, nos livrou da desgraça, né, da morte do primogênito. Então, por isso, a Páscoa é tão importante para nós. E eu quero dizer para você, com a morte de Cristo, né, na Páscoa, um novo tempo começou. Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, né? Hebreus 10, 19 e 20 fala sobre isso, né? Fala assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus Cristo entregou na Páscoa, né, o seu corpo para ser moído por nós, para que
pelo corpo dele sofrendo por nós, pelo sangue dele derramado por nós não precisássemos sofrer, vamos dizer assim, mais. Podíamos ser livres do pecado e do juízo vindouro. Mas para fazer uma relação entre a Páscoa, né, de Moisés e a Páscoa que nós temos com Cristo, vamos tentar entender o que aconteceu nessa Páscoa. Bom, a última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos foi uma Páscoa diferente. Quando eu estava fazendo os estudos paralelos lá dos textos dos evangelhos, você vê que o Senhor diz para eles, olha, entrem numa cidade, vocês vão achar um homem assim, assim, você vai perguntar para ele onde é que eu vou passar a Páscoa e ele vai falar. E então os discípulos vão lá, fazem exatamente isso, este homem prepara o lugar, a Bíblia diz que eles prepararam a Páscoa e então, à noite, Jesus se sentou para comer a Páscoa com eles. Lembrando que a contagem do tempo, né, meus queridos, é diferente entre o povo bíblico, né, e o dos nossos dias. Você pode dizer assim, o meu dia começa às 6 horas da manhã, né? Para eles é a viração do dia. Então, na Páscoa, eles celebraram primeiro a noite da Páscoa, né? Eles celebraram primeiro o jantar da Páscoa. E depois teve toda a madrugada, a manhã e o outro dia da Páscoa, que foi até ali a viração do outro dia. Espero que você esteja me entendendo. Se você não estiver entendendo, você vai falar nos comentários e eu te esclareço por escrito. E então, eles sentaram para celebrar a Páscoa. E nessa Páscoa, o Senhor falou muitas coisas. O Senhor conversou com eles e o Senhor fez algo. O Senhor partiu o pão. Lucas capítulo 22, do verso 17 ao verso 20, diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: peguem o cálice e o partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Então, nessa celebração da Páscoa, em que Jesus estava comendo a mesma coisa que foi instituída lá com Moisés, a carne do cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos, aqui o Senhor ele introduz a ideia da ceia do Senhor como nós a conhecemos, que é o partir do pão e que é o tomar o vinho. E aqui Jesus vai dizer: o vinho, a bebida, né, o suco da uva, ele é o cálice da nova aliança no meu sangue. Porque o sangue de Cristo estava sendo derramado por nós. E este sangue teria um significado ainda maior do que o sangue que foi derramado pelo cordeiro lá quando Moisés sacrificou na Páscoa. Porque o sangue do cordeiro livrou aquelas pessoas da morte dos primogênitos, livrou eles da escravidão, né, do Egito, que é uma coisa grande, mas este sangue de Cristo iria libertar-nos do pecado, iria libertar-nos da separação de Deus. Com o sangue de Cristo, com a morte de Cristo na cruz, quando o corpo do Senhor foi rasgado, ele se entregou por nós, eu quero dizer, nós tivemos acesso ao Pai. Mateus 27:51, se você gosta, anota a referência, diz assim: naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E veja, o véu do templo não era uma coisa fina, não era um tecido de algodão que você puxa com força. A gente está falando de um véu grosso e ele foi rasgado não de baixo para cima, mas preste atenção no versículo, de alto a baixo, porque foi rasgado por Deus. Ou seja, o véu do templo que separava a presença de Deus dos outros foi rasgado. A morte de Cristo abriu para nós, pavimentou para nós um caminho até Deus. Hoje, eu e você, nós não precisamos mais de intermediários para falar com Deus. Você sabia? Nós, eu e você, pelo sangue de Jesus, né, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Pai. O povo da Bíblia, eles precisavam de um sacerdote. Eles precisavam, para cobrir o seu pecado, de sangue de animais. Mas nós que reconhecemos o senhorio de Jesus, entendemos que na Páscoa, quando o Senhor Jesus se entregou para morrer por nós, e quando ele estava aqui apresentando a ceia, ele diz assim: façam isto sempre em memória de mim.
até que eu venha. Então, até que ele volte, você vamos fazer. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, estou dando algo novo para vocês. E eu não sei se você sabe, quem sabe a gente um dia não estuda sobre isso. Muitos profetas, né? Aliás, vários profetas falaram sobre Jesus muito tempo antes dele, falavam do Messias, né? Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías, Daniel, Davi nos seus salmos, né? Nós temos várias profecias e eu estava estudando sobre isso também e eu pensei, uau, isso dava um podcast. Daria pra gente estudar muitas coisas aqui. Vários profetas, várias pessoas falaram sobre a vinda do Messias. E aqui, nesta última Páscoa, Jesus estava cumprindo o seu propósito, se entregando como cordeiro sem pecado, para morrer por mim e por você, não um sangue de animais, mas um sangue de uma vez por todas. Olha só, preste atenção no que eu vou ler. Hebreus 10, 3 e 4 fala assim, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então o autor de Hebreus está se referindo aos sacrifícios que eram oferecidos dos animais, né, anualmente, para cobrir os pecados. Agora, nós vamos ver que esses sacrifícios, eles não traziam, vamos dizer assim, a redenção. Hebreus 9, 22 vai dizer assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então nós sabemos que o sangue de Jesus, ele veio e trouxe algo que o sangue de animais não poderia trazer. O sangue de Cristo trouxe o perdão dos nossos pecados, trouxe a nossa redenção, trouxe a nossa remissão. E eu estava resgatando uma pregação de uma pessoa que eu amo muito, lá de Araraquara. E eu não pedi permissão para mencionar o nome dessa pessoa, então só vou falar assim. E um dia essa pessoa estava explicando a diferença entre redenção e remissão. Porque em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados e a remissão dos nossos pecados. E essa pessoa explicou de uma maneira tão maravilhosa que eu quero compartilhar com você. Com o sangue de Cristo, nós recebemos a redenção. Como assim? A redenção acontece quando alguém paga o preço da sua dívida. Então você e eu, nós temos uma dívida de pecado. Nós pecamos todos os dias. Desde que tomamos consciência da vida, eu e você, nós estamos pecando. Seja voluntariamente, seja involuntariamente, seja por acidente. Mas eu e você, nós vamos dia após dia, pecando contra Deus e desagradando ao Senhor. Mas o escrito da dívida que existia no meu nome e no seu e que nos impediria de um dia nos achegarmos a Deus e, vamos dizer assim, gozar a presença dele, ele foi pago. Quem foi que pagou este sangue? Quem foi que pagou esta dívida? Não esse sangue, essa dívida. Quem foi que pagou esta dívida? Foi o Senhor. Efésios 1, 7, 8 fala assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Efésios 1, 7, 8. Então, nós recebemos do Senhor esta redenção. Jesus Cristo morreu na cruz e com o seu sangue nós fomos redimidos. Não é um sangue de animais que cobria o pecado, mas é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você se lembra João 1, 29? João Batista, quando vê Jesus se aproximando, ele fala, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a diferença. Antes, eu e você, nós éramos escravos do pecado. Mas Romanos 6, 22 e 23 vai falar assim, ó, agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, ou seja, antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são escravos de Deus. Como assim, Rita? Significa que antes você e eu, nós pecávamos e nós não tínhamos forças para resistir ao pecado. Nós não conhecíamos o perdão, nós não conhecíamos o arrependimento, nós fazíamos o melhor que podíamos. Mas agora nós somos servos de Deus, nós somos escravos de Deus e nós podemos nos voltar para Ele.
Olha, continuando o versículo. E se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. É assim, você e eu, a gente peca e se arrepende. A gente percebe uma coisa ruim, a gente muda. A gente busca a presença de Deus. Agora, o verso 23 fala, porque o salário do pecado é a morte. Eu e você, nós merecemos isso, a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é de graça, né? É um dom gratuito da parte de Deus. Chegou de graça para mim e para você, mas não foi de graça. Alguém morreu no meu lugar, alguém morreu no seu lugar. E a Páscoa é sobre isso. Mas nós cristãos, a gente não para ficar olhando somente para a morte, porque Jesus Cristo poderia ter morrido e não ter ressuscitado. Mas a boa notícia da Páscoa é que, embora o Cordeiro tenha morrido, 3 dias depois, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Então, a festa da Páscoa, ou a festa da ressurreição, nos aponta não somente para o perdão dos nossos pecados, mas para a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Sabendo que o nosso Salvador morreu por nós, abriu para nós um vivo caminho e agora nós olhamos para o sofrimento que ele sofreu no nosso lugar e nós buscamos viver a nossa vida de acordo com a vontade dele. Então, a Páscoa é sobre isso. A ceia que o Senhor nos fala para celebrar é sobre isso. Quando eu e você, nós tomamos a ceia do Senhor, engraçado, eu li para vocês o texto de Lucas 22, 17 e 20, mas eu quero acrescentar um outro. Anote aí, se você estiver fazendo esse estudo comigo, 1 Coríntios 11, versículo 23 até o 29. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, e ele vai falar a respeito da ceia do Senhor também. Olha o que ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e qual foi a noite em que ele foi traído? A noite de Páscoa. Então, nesta noite em que ele tomou a Páscoa, ele também celebrou a ceia, ele também foi para o Getsemane, ele também orou ao Senhor, ele também suou, né, gotas de sangue. Ele também foi traído por Judas, ele também foi preso, ele também foi interrogado pelo Sinédrio, ele também foi diante de Pilatos e ele também foi crucificado. Foi crucificado em torno de 9 horas da manhã. A palavra de Deus fala que de meio-dia até as 3 o céu ficou em trevas e que às 3 da tarde ele expirou. E ali cumpriu-se aquilo que Deus havia prometido. O Cordeiro morreu por mim e por você. E aleluia, porque o nosso Cordeiro ressuscitou. E o leão da tribo de Judá, que se entregou por nós como um cordeiro mudo, sem defeito, calado, que aceitou o seu destino, que se entregou como um cordeiro, voltou como um leão. E ele ruge, e ele está de pé, ele está à destra de Deus. O nosso Cristo não está morto. O nosso Cristo ressuscitou. Aleluia. Muito bem. Eu então vou continuar lendo. Eu falei traído, agora eu vou continuar. Pegou o pão, verso 24, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Verso 25, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, porque o nosso Messias voltará. Portanto, verso 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, olha que legal, vamos pensar nisso, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Acho muito legal Paulo ter falado sobre isso. A ceia do Senhor não é somente um pão qualquer ou um cálice qualquer.
Não, nós não acreditamos na transubstanciação. O pão continua sendo pão, ele não se transforma no corpo de Cristo, né? Nós não entendemos isso pela Bíblia. Assim como o sangue pode ser bebido. Você não está bebendo o sangue real de Cristo, que jorrou na cruz por mim e por você. Você está bebendo um cálice que representa o sangue e comendo um pão que representa. Mas aqui quando diz para nós examinarmos a nós mesmos, está falando que você está participando de um momento santo. Santo significa separado. Então, se uma pessoa está em adultério, ela vai lá tomar a ceia do Senhor como se fosse nada, ela está sendo réu no seu próprio corpo. Ela está atraindo sobre si juízo. Ela está tomando algo santo que é a ceia do Senhor e ela está achando que não há consequência nenhuma de participar da mesa e desse memorial da presença do Senhor como se fosse nada. Bom, a palavra do Senhor através de Paulo vai dizer para nós que isso não é boa ideia. Então, o que nós devemos fazer? Não podemos comer de modo indigno. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos examinar, como diz o versículo 28, e então comer o pão. Então, você se examina, você pede perdão ao Senhor por aquilo que você precisa consertar, você conserta a sua vida e você participa da mesa. A vontade de Deus não é que você abandone a mesa, ou abandone a ceia, ou abandone a presença dele porque você não é digno. A vontade do Senhor é que você se volte dos seus maus caminhos, se conserte naquilo que precisa consertar e caminhe com o Senhor. Porque toda a história bíblica nos conta de um Deus que quer ter comunhão conosco. E a história da Páscoa é isso. Está consumado, cumpriu-se o que Deus havia prometido. Portanto, eu espero que você celebre esta Páscoa com muita alegria no seu coração. Não por causa de nada desta terra. Não tem a ver com coelho. Não tem a ver com ovo de chocolate, não tem a ver com festa de família. Você pode aproveitar de todas essas coisas. Você pode festejar com a família, você pode comer ovo de chocolate. Mas a festa da Páscoa, a festa da ressurreição, é o cumprimento da promessa de Deus feita lá em Gênesis. Porque veio um menino se nos deu. Ele nasceu, ele cresceu entre nós, ele viveu sem pecado. Como você pode ver na palavra do Senhor. Ele viveu sem pecado, ele não revidou. 1 Pedro 2, eu vou ler esse último versículo. 1 Pedro 2, do versículo 21 a 24, fala assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Eu fui curada, você foi curado. Nós recebemos forças em Deus para olhar para a Páscoa e agradecemos ao Senhor, porque de uma vez por todas, nós já não somos mais escravos do pecado. Nós podemos nos apoiar em Cristo, nós podemos tomar a ceia até que Ele volte, nós podemos celebrar a vida. A Páscoa não fala da morte, né? A Páscoa pode até falar da morte, mas a festa da ressurreição vem dizer para nós que o Cordeiro venceu. Ele está vivo, Ele ressuscitou por mim e por você. Eu espero que tenha te abençoado muito esse estudo. Se sim, você mande para alguém. Não guarde essa palavra só para você. Compartilhe esse conteúdo e Deus abençoe muito você. Que a tua Páscoa seja fantástica. Se for você na sua casa sozinho, porque às vezes a gente acha que uma Páscoa sozinho, vamos falar assim, né? Em casa é uma Páscoa triste. Uma Páscoa sem família é triste. Uma Páscoa sem ovo de chocolate é triste. Pare com isso. Você aprendeu o real sentido da Páscoa. Se Jesus estiver com você, a sua Páscoa está completa. Não importa o que você esteja comendo e nem se vai ter alguém com você. É você e Deus. É sobre isso a Páscoa. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.